Só trazer uma atualização, uma reportagem da Folha também, que fala sobre a Procuradoria-Geral da República pedindo que o Supremo analise casos de vendas de decisões judiciais envolvendo o lobista. O pedido foi feito por Gonê ao Supremo hoje, sexta-feira. O Anderson de Oliveira Gonçalves é um dos pivôs das investigações relacionadas à negociação de decisões em gabinetes do Superior Tribunal de Justiça. O lobista era interlocutor do advogado de Mato Grosso, Roberto Zampieri, assassinado em dezembro do ano passado em Cuiabá, Sakamoto. E demonstra claramente, né? A gente sempre soube, né? A gente ainda que tem origem mais pobre ou que é uma pessoa negra, né, sabe exatamente como é que funciona. Mas isso torna mais evidente, né? Quem acredita que a justiça é igual para todos, vê, e se precisava ver com lupa, tá aí um exemplo mais claro, límpido e impossível. Diego, mais cedo eu tinha até escrito uma coluna falando, né, que ricos que pagam esse faz-me rir a juízes reforçam que justiça para pobre é mito, né? Esses escândalos, tanto do STJ quanto dos tribunais como do Mato Grosso do Sul, eles reforçam, né, o que é realmente, como você falou, o que é amplamente conhecido por qualquer pessoa negra, indígena ou que ganha até 2 salários mínimos, que a interpretação da lei, não raro, depende de quanto você tem na conta. Não apenas porque a capacidade de movimentar caras bancas de advogados, né, enquanto as defensorias amargam merréis, mas também porque se você tem bastante para fazer sorrir uma parcela dos magistrados que está à venda, deixando claro que não são todos, não estou nem falando que é a maioria, né? O Brasil é uma delícia. Se você tem grana para isso, o Brasil é uma delícia, né? É claro, vamos deixar bem claro, porque nessa hora começa a pipocar gente falando bobagem. O Poder Judiciário, notadamente STF e TSE, foram fundamentais a manter a democracia aqui no momento que o Poder Executivo queria transformar o Estado Democrático de Direito em geleia e no momento que o Poder Legislativo estava mais preocupado, a maioria, em ser sequestrado por emendas parlamentares. Então, ninguém está falando disso, mas o fato é que a gente precisa, sem cobrar uma coisa que a gente sempre cobrou, que é a transparência da justiça. Né, transparência da justiça e que a justiça passe também por fiscalização, uma fiscalização mais rigorosa. Muita gente fala que a caixa preta dos três poderes ainda é o judiciário, né? Agora, Diego, essa venda de sentenças que beneficia quem tem dinheiro para pagar, é claro, os mais ricos, é absurda, mas é pequena se comparada à quantidade de magistrados, e aí vamos lá, que decide não de olho na lei, mas alinhado com os interesses da sua própria classe social. E deixando claro, de juiz, desembargador e ministro, a maioria não veio da favela. Né? A maioria é branco, a maioria não é negra, a maioria não é indígena, tudo isso. A proporção de. Enquanto a proporção de negros nas prisões brasileiras for maior do que a proporção de negros na sociedade, a gente pode dizer que justiça é uma construção mal ajambrada. Né? Ou vocês acham que é normal o fato de um jovem branco ser pego com a mesma quantidade de maconha de um jovem negro e o branco ir para casa com, olha, se vai se tratar e o negro vai pro Chilindró, né? Dois, né? Eu acompanho o trabalho escravo há 25 anos. Né? E o que acontece é que eu já vi juízes defenderem fortemente posições que acabavam representando uma defesa do empregador e não dos trabalhadores, apesar de uma grande quantidade de provas. Né? Em Santa Catarina você teve o caso de um desembargador que foi flagrado com trabalho escravo, tiraram a trabalhadora de lá, a trabalhadora doméstica, que estava há 40 anos lá, ele foi buscar de volta com a anuência do STF e do STJ. Então, o que acontece? Isso sem contar o habeas corpus, que foi conseguido só bastante recentemente para permitir que mulheres grávidas, pobres e mães de filho pequeno, que estão em prisão preventiva, pudessem ficar em prisão domiciliar, coisa que mulheres ricas já tinham um tempão e mulheres pobres não. Enfim, não são todos os magistrados que operam nessa lógica. A própria Justiça do Trabalho, ela tem um caráter, inclusive, mais de olhar para as questões de vulnerabilidade, por exemplo, né? Só que nessa disputa entre oprimidos e opressores, a justiça não pode tomar partido dos últimos, como ela tem feito sistematicamente, né? Ela tem que ser mais do que cega, ela precisa ser justa. A justiça precisa ser justa. Ao contrário do que defendem alguns mercadores de sentença que vagam pelas cortes de todo o país e alguns bem-nascidos que acham que as instituições devem servir para defender a si mesmos e as castas que pertencem.